A todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Bom ter você aqui neste lugar, amados, nesta noite, para vir cultuar ao Senhor. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para os nossos corações, mais uma vez nesta noite. Eu não sei como você espera algo de Deus, né? Mas Deus tem a sua multiforma de agir, de falar, de se mover, né? Não pense que o Deus que você serve, amados, é um Deus estático, que só tem que agir de uma forma, de um único jeito, como muitas pessoas, muitas das vezes, pensam, né? Ou até mesmo procuram expor. E esse Deus, amados, ele não é um Deus estático. Ele é um Deus que age de uma forma diversa, de acordo com a sua santidade, de acordo com os seus princípios e de acordo com o seu próprio caráter. O próprio caráter de Deus, ele não muda, mas ele permanece para sempre. Como a palavra de Deus diz, ele permanece de glória em glória. Então esse é o nosso Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que nós cultuamos, né? O Deus que você veio nesta noite para dar a sua oferta. A sua oferta, eu não falo de finanças, mas também faz parte, mas eu falo da sua oferta, o seu culto racional, a sua própria vida. Eu quero pedir que você abra aí a sua Bíblia. Em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Senhor Deus Pai, aqui está a Tua palavra, Jesus. Que possa separar, Senhor, a carne e o espírito. Que possa nos fazer, Senhor, entender, ouvir, perceber aquilo que o Senhor é, Senhor. Aquilo que o Senhor pode fazer, mas muito mais daquilo que o Senhor quer ao nosso respeito. Pai, em nome de Jesus, aviva os nossos corações. Tempos difíceis, tempos de frieza espiritual, para prosseguir com esta convicção de fé. Nós te pedimos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você tenha conselho com essas palavras, que sejam as tuas palavras nessa noite. A palavra de Deus fala em 1 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, no verso 9. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns, pelo contrário. Ele é extremamente paciente para convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Amém, igreja? As pessoas olham e dizem: Deus não vai voltar, Jesus não vai voltar. Passou 2000 anos, Jesus ainda não voltou. E as coisas acontecendo, os fatos se movendo, as pessoas continuam: não, isso é mito. E olha o que o texto diz: não retarda o Senhor a sua promessa, ou seja, Ele não atrasa, está determinada. Como alguns, quem é esse alguns? São pessoas munidas de erro, de incapacidade espirituais, de frieza espiritual. São pessoas que aceitam
as ciladas, as setas do inimigo. Este que veio para roubar, para matar e destruir. Roubar tuas finanças de forma alguma, isso só é estratégia. O que ele veio roubar foi a sua vida. O que ele veio matar foi o seu espírito. Essa é a única finalidade dele. Mas esse Deus, ele não tarda, porque ele é longânimo, ele ama e ele quer bem. E por causa disso, ele quer que todos, a vontade de Deus é que todos cheguem ao arrependimento. Teu vizinho que mora lá, aquele que talvez não ame a Deus, talvez não tenha temor por Deus, por esta palavra existe. Aquele que diz que Deus é mentira, por esta palavra existe. E é desejo do Senhor, é promessa do Senhor a sua volta. Isso é só para ligar a sua antena. O que é uma antena, pastor? Antena é algo que recebe um sinal. Então liga a tua antena para que você receba este sinal. Porque na verdade, o que eu vim falar nesta noite foi o segundo maior desejo de Deus. O segundo maior desejo de Deus. Você deve estar se perguntando agora, então, qual é o primeiro? Qual é o primeiro maior desejo de Deus? Se você prestar atenção no texto, você vai achar a resposta. Mas veja essa palavra, essa citação, que eu achei no livro de Drummond Lacerda, que ele fala da seguinte forma: um bom pai não quer apenas colocar a criança no mundo. Preste atenção. Um bom pai, isso agrega paternidade, não quer apenas colocar uma criança no mundo. Existem pessoas que assumem o papel de pai, de paternidade, mas só colocam uma criança no mundo. Falta algo que possa preparar, algo que possa manusear, algo que possa levar aquela criança a um desenvolvimento gradual da sua própria vida, a um aperfeiçoamento na sua própria vida. Eu quero contar uma história para você. O nome do nosso personagem se chama Carlos. Sabe, Carlos sempre sonhou em ser pai, queridos. Há anos, ele com sua esposa chamada Ana, vinha tentando ter um filho. Anos passavam e eles tentavam ter um filho. Quando as suas regras mensais de Ana atrasavam, levantava toda a expectativa a Carlos e Ana. E logo se enchia o seu coração. E depois era frustrado. Passava-se o tempo. Depois de anos tentando, sem sucesso nenhum, queridos. Quando já estava quase para desistir, desesperançado,
Carlos chega em casa após um dia inteiro de trabalho e se deparou com a sua esposa sentada e esperando, na sua mão direita um par de sapatos pequeninos e na sua mão esquerda o resultado de um exame. Os dois caem de joelho na sala de casa e agradecem a Deus pela oportunidade de agora eles serem pais, eles terem assumido um lugar de paternidade. As lágrimas rolam no rosto, porque acaba de ser realizado um grande sonho na vida daquele casal. Gerar um filho. Amados, mas gerar um filho não é o suficiente. Gerar um filho não é o término de tudo. E veja bem, depois de Carlos receber essa notícia, Carlos ele não poupou dinheiro, esforços para preparar o quarto do seu filho, assim também para comprar fraldas, enxoval, para cuidar dos preparativos de receber o nascimento do seu primeiro filho. Ele investiu também pensando na escola do seu filho, o quanto era necessário para aquela criança crescer e amadurecer, tornando-se assim uma pessoa íntegra. Essa foi o filme que passou ao receber a notícia de ser pai. Agora Carlos estava preocupado, pensativo, agradecido, mas agora pensando todo o trajeto que o seu filho deveria percorrer e o quanto ele era responsável, o quanto ele deveria assumir a responsabilidade paterna de cuidar do seu filho. Essa é a história de Carlos. E nós acreditamos, amados, que assim como o Carlos, Deus também deseja e planeja todo o seu trajeto desde o seu nascimento. Porque Deus é um pai de responsabilidade. E assim como Ele deseja que os seus filhos sejam íntegros. Esse é o desejo do Pai. Esse é o desejo de Deus. O maior desejo de Deus para com os seus filhos, tendo em vista a vinda do unigênito Jesus Cristo, que entregou para morrer por toda a humanidade, para que alguns se tornem filhos de Deus. Porque até então são todos criaturas, mas nem todos são filhos. Será que você, quando olha para você, encontra paternidade, encontra semelhança de Deus? Será que você, quando olha para você, entende que Deus formou em você uma pessoa de caráter? Que Deus transformou você ao ponto de parecer com Ele?
texto que nós lemos, capítulo 3, verso 9. É a vontade de Deus que todos cheguem ao arrependimento, que todos nasçam de novo. Nicodemos perguntou: como pode um homem ser velho nascer de novo? Por acaso pode ele entrar dentro do ventre da sua mãe e ser gerado novamente? A realidade é outra, queridos. Jesus diz: aquele que é nascido de carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Porque se tornamos filhos de Deus, se tornamos pelo nascimento, pelo batismo, pela aceitação, pela verdade que há no nome de Jesus Cristo. Então, para se achegar a ter esta paternidade celestial, é necessário ter o sacrifício de Deus, o sacrifício de Jesus Cristo nas nossas vidas. É necessário aceitar isso e viver, porque foi o próprio Filho de Deus que Deus não poupou em favor de nós. Então, nascendo como filhos de Deus, amados, sabemos que todo ser humano foi criado por Deus. Contudo, quando alguém recebe a Jesus, também recebe o poder de ser filho de Deus. Recebe o benefício de ser filho de Deus. Em João capítulo 1, verso 12, fala disso. Que por causa dele nos tornamos filhos de Deus. Por isso, amados, podemos afirmar que o primeiro e maior desejo de Deus foi enviar o seu Filho para que aquelas pessoas que estão no mundo pudessem se tornar filhos. E aí nós falamos de salvação. Porque aqueles que fazem parte da família, é necessário que sejam remidos, é necessário que haja arrependimento. O que eu trago aqui, amados, é um princípio muito básico, mas o que eu quero é deixar bem claro para você o que é que Deus quer com você. Porque se você se tornou filho, porque Deus tem propósito. Não seja vaidoso e diga: Deus tem propósito com a minha vida. Deus tem propósito com todos aqueles que querem viver uma vida com Ele. Deus tem propósito com todos aqueles que querem ter um relacionamento com Ele, que querem viver, que querem ser filhos de Deus. Sabe, amados, Deus não deseja que ninguém pereça no inferno. Essa não é a vontade de Deus. Ele quer que todos cheguem a uma vida eterna através do novo nascimento. Agora, para ser filho, é preciso ser gerado. Nascer de novo. Você é nascido em Cristo. Amém? Deus tem um propósito para você. Deus tem um plano. Será que você já entendeu isso? E aí, queridos, aonde entra o segundo maior desejo de Deus? Deus quer que os homens possam provar, possam viver a vida do reino de Deus. Agora, viver o reino de Deus não é simplesmente nascer e pronto. Não é um final em si mesmo.
nascer de novo, ser filho de Deus, não é uma finalidade, não é um final em si mesmo. Não é chegar a esse ponto e tudo acabou. Para a maioria de nós, vale a pena reagir a essa verdade. O primeiro e maior desejo de Deus é que o homem nasça de novo e sejam salvos. No entanto, é fundamental falar a respeito daquele que o seu segundo maior desejo é o amadurecimento dos seus filhos. Porque Deus não quer filhos eternamente meninos. Essa não é a vontade do Senhor. Que você seja uma eterna criança. Não confunda o texto que Jesus diz: deixai vir a mim os pequeninos. Nesse sentido, Jesus está falando da mente de criança, da pureza da criança. Mas no sentido de nós, quando chegamos a ser filhos, não é o desejo de Deus que nós permaneçamos como meninos. É o desejo do Senhor que nós chegamos ao amadurecimento, ao aperfeiçoamento. Deus, amados, e segundo ponto, prepara um caminho para os nascidos em Cristo. No mundo natural, os pais preparam um quarto. No reino de Deus, Deus prepara a igreja. Na terra, se dá o leite aos filhos. No céu, se dá a palavra de Deus. Para criar, educar, ensinar a criança, existem os pais. O novo nascido pelo Espírito Santo recebe o Espírito. Roupas, remédio, colégio, dinheiro, tudo mais que uma menina, uma criança precisa, é dado pelos seus pais. É suprido pelos seus pais. Nos lugares celestiais, queridos, já temos, e a palavra de Deus declara, toda sorte de bênção. Porque aqueles que são nascidos de Deus, Deus não quer o seu mal. Então é derramado sobre você toda sorte de bênção. Sabe, um filho quando nasce, ele já é herdeiro, sim ou não? Mas ele vai assumir a herança, ainda sendo criança? Não. Porque ele ainda não tem capacidade de cuidar das coisas do seu pai. E para isso há um processo, para isso há uma caminhada. Ele precisa crescer para poder herdar a herança do pai. E assim como a palavra de Deus diz, você se tornou filho, você já tem uma herança. Toda sorte de bênção está sobre a sua vida. Pensamos, a igreja, o Espírito Santo, a palavra de Deus, toda a sorte de bênção, tudo isso Deus nos deu para que possamos ter uma vida saudável. Entenda, eu estou te tratando como filho e filha de Deus. Sendo filho e filha de Deus, as categorias e qualificações que eu te apresento são aquelas que Deus deixou para você, para que você tenha uma vida saudável, para que você possa ser cuidado, amadurecido, preparado, porque esse é um papel do pai.
preparar os filhos. E Deus quer preparar vocês. Deus quer preparar nós. Efésios, capítulo 4, verso 11, diz assim: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Quem é os santos? São todos nós. Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, não mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levado ao redor por todo o vento de doutrina. É por isso que você precisa de maturidade. É por isso que o desejo de Deus não é deixar nós uma eterna criança, um eterno recém-nascido. A palavra de Deus fala que quando uma pessoa aceita Jesus, os céus faz festa. Isso é uma verdade. Agora o processo, amado, é uma outra página que se vira. O processo desse filho, o que ele vai ser, como ele vai caminhar, é uma outra página da vida de cada um. Os apóstolos, os profetas, os evangelistas, pastores, mestres, todos foram dados à igreja para que ela seja edificada. Por exemplo, você está vendo do outro lado ali uma casa, estão levantando as estruturas dela, paredes, muro. Isso está sendo o quê? Uma edificação. Para que isso serve? Para aquilo que é necessário, uma morada, um lar. Então é por isso que a igreja funciona, para que as nossas vidas sejam edificadas e se tornem um lar benéfico à presença de Deus, um lar benéfico à sua própria vida, à sua própria comunhão com o Espírito Santo. Porque Ele trata como filho, e assim como filho, Ele ama, Ele abraça, Ele corrige, assim como o Pai. Assim como o Pai, Ele cuida. Por quê? Porque Deus é íntegro. E é isso muitas das vezes que tem nos faltado. Com medo de corrigir os filhos, por causa da maneira com que eles foram criados, foram mimados. Falando de filhos espirituais. E aí temos medo de ele ficar dolorido. Mas você não é filho de um pastor. Você não é filho de um evangelista, nem de um apóstolo. Você é filho de Deus. E se a palavra de Deus diz que Ele usa todos esses para a edificação do corpo, cabe a cada um de nós a necessidade de aceitar as suas advertências, para que nos tornemos filhos amadurecidos.
perfeita varonilidade significa ser adulto, não apenas na idade, mas na mente, à medida da estatura de Cristo. Não está falando de altura física, mas sim de uma estrutura espiritual amadurecida como a mente de Cristo. E é isso que Deus deseja para todos os seus filhos, um amadurecimento espiritual. Quando Paulo fala, amados, de não sermos mais como meninos, ele procede esta frase com a expressão: para que não sermos mais meninos? Para que você possa ser útil. Porque não se dá responsabilidade a meninos, se dá responsabilidade a adultos. Por isso que o maior desejo de Deus, depois da salvação, é tornar os seus filhos maduros, sóbrios, dependentes do Pai. Porque o Pai ensinou em tudo aquilo que era possível, cabível, para uma boa vida, uma boa caminhada cristã. Então não se contente aonde você está, não se contente com o grau de maturidade aonde você chegou, ou se ainda não teve maturidade nenhuma. Comece a arregaçar as mangas a partir de hoje e deseje essa maturidade a cada palavra que você ouvir de Deus, a cada frase que você receber da parte de Deus. Comece a receber isso com nutrientes para a sua vida. E quando tiver os seus problemas, procura ajuda espiritual. Não almeje as coisas físicas, mas almeje as coisas espirituais. Deus quer o crescimento, o desenvolvimento dos seus filhos. O crescimento do povo era fundamental no Velho Testamento. A vontade de Deus no Velho Testamento é que os pais preparassem os seus filhos para que eles pudessem herdar as promessas de Deus e carregar o Deus de toda a sua parentela. Comece a desejar esse crescimento. Comece a deixar brotar dentro do seu coração esse crescimento. Senhor, eu não quero mais ser essa pessoa. Eu quero amadurecer para o teu reino. Eu não quero mais olhar para aqueles que vão me apontar. Eu quero olhar para o que o Senhor quer me dizer. O que o Senhor quer que eu faça. Pai, eu aceito a correção. Porque se não houver, amados, essa disponibilidade, não vai mudar. Se nós não tivermos essa disponibilidade, vamos continuar sendo criança. Eu quero dizer o que é uma eterna criança. Uma pessoa, eu quero que você preste atenção, uma pessoa que nasce, ela nasce como um bebê e ela desenvolve. E pela lei da física é que ela se torne adulta, independente da qualificação que nós estamos falando de caráter. Mas diante da sociedade ela vai se tornar adulta. Agora, quando é que ela se torna uma eterna criança? É quando ela tem uma deficiência. Quem já viu a pessoa, uma pessoa que não desenvolve e ela tem as suas
estruturas de criança. Quando não é, ela tem a sua mentalidade de criança. E ela precisa sempre estar sendo cuidada. Falamos um pouco. Quem tem problema mental, na vida cristã, se você pegar esse exemplo, você vai olhar para a sua vida. E a pergunta é: você quer ser uma eterna criança? Você quer atender aquilo que Deus te quer? Filhos amadurecidos. Imagine que o filho de 3 anos, amados, 3 anos de idade, chegue para você e diga: pai, mãe, eu quero um carro, quero uma Ferrari. E supomos que você tem toda a condição de dar. E você ama muito o seu filho. Mas porque você ama muito o seu filho, você vai dar o carro, vai dar uma Ferrari? É óbvio que não. Por quê? Porque ele não está pronto para receber aquilo. Ele não está pronto para receber um carro. Se ele receber um carro com 3 anos, se ele conseguir pelo menos se mover do canto, ele pode se matar. Já basta ele desengatar o carro na descida, o carro bater, ele pode morrer. O que eu quero dizer com isso? Sabe, amados, tem coisas na nossa vida que a gente ainda não recebeu, porque a nossa mentalidade ainda continua como de criança. Aquilo que era para ter sido amadurecido há anos, e Deus tenta amadurecer, nós ainda não amadurecemos, e por isso aquilo que era tão desejado, que era tão pronto para receber, não recebemos. Porque Deus não é irresponsável. Deus é um pai que ama, e é um pai que quer bem. Ele não vai te dar a Ferrari, a não ser que você esteja pronto, amadurecido. Guarde isso. Guarde isso quando você estiver pedindo tanto a Deus uma coisa. E muitas das vezes choramos diante de Deus. Deus, eu quero minha bênção, eu quero minha bênção. Derramas e lágrimas. Só que Deus é um pai responsável. Ele não vai se comover pelas tuas lágrimas, sabendo que você ainda é uma criança, porque Ele te ama. A verdade é essa. Não é porque Ele não queira te dar, é porque Ele te ama. E por Ele te amar, Ele não quer ver a sua morte. Ele não quer ver você se matar. A morte espiritual, o não crescimento pode matar. Quando não amadurecemos, permitimos que situações futuras nos machuquem, impedindo-nos de desfrutar das bênçãos que poderíamos receber. Deus é bondoso demais. Ele não te abençoará com algo que pode destruir a tua vida. Por isso, irmãos, é hora de olharmos para Deus e querermos viver esse amadurecimento, viver essa plenitude do que nós vimos em Efésios. Em Efésios capítulo 4, verso 11. O maduro, amado, está apto a ser colhido para o serviço do reino. Maturidade, como veremos, não é perfeição. Maturidade não é perfeição.
Maturidade, queridos, é estar na condição necessária, na condição preparada para que possamos ser usados por Deus. Porque uma verdade que eu digo para você, Deus quer usar a sua vida para alcançar outros, para fazer de outros filhos recém-nascidos. Sabe, é uma lei. Ele te traz, te chama de filho, te prepara e te faz alcançar a ser parteiro de outros filhos, a trazer mais filhos para o reino de Deus. E para terminarmos, cumprir a vontade de Deus, viver suas bênçãos, é ser usado por Ele. Essas são as recompensas para aqueles que escolheram fazer da maturidade espiritual o seu objetivo de vida. E se você pode fazer esta escolha, faça ela hoje. Não deixe para amanhã. Faça hoje a escolha de ter essa maturidade espiritual com objetividade. E se sua resposta for sim, se prepare, porque Deus vai começar a falar com você. Se prepare, porque vai haver uma revolução na sua vida. Se você quer isso dentro de você, vai acontecer coisas na sua vida. Mas para isso você precisa querer, não é de boca, é de coração. A boca só é um instrumento para declaração, mas a vontade, ela parte daqui. E ela torna real, porque ela vem para cá. Faça essa escolha hoje, irmãos, de se tornar maduro espiritualmente. Em nome de Jesus. Para concluir, o que é ser maduro? A palavra maduro, como mencionado, é usada para indicar o estágio perfeito de um fruto. Veja bem, é usada para indicar o estado perfeito de um fruto. Quando uma fruta brota, ela tem um estágio que se chama verde. Normalmente, apesar de pessoas gostarem de comer algumas frutas verdes, ela não está boa para o consumo, no qual ela ainda não está pronta. Seu gosto é mais amargo e não condiz com o gosto próprio da fruta. Contudo, se a fruta passar do ponto, da fase de amadurecimento, ela chegará a um estado de podre. Seu gosto também se tornará horrível e a fruta estará inadequada para o consumo. O estágio maduro, amados, é o estado do meio, onde nem é o verde e nem é podre. É o que está pronto. Por isso que Deus quer você pronto. Por isso que Deus quer você amadurecer. Amém? Você recebe essa palavra hoje? Fique de pé em nome de Jesus. Deus me trouxe muita alegria com essa mensagem. Porque ela fala aos nossos corações. Porque Deus fala aquilo que Ele deseja da sua igreja. Nós precisamos estar receptíveis a isso.
Deus não te quer um eterno recém-nascido. Ele quer você pronto. Ele quer te preparar. Ele quer te dar as ferramentas certas. Senhor Deus, nós te louvamos em nome de Jesus. Porque a tua palavra já declara a toda sorte de bênçãos sobre o teu povo, sobre os teus filhos. Que nós possamos nos apropriar dessa sorte de bênção. Que nós possamos entender as etapas do processo. Que nós possamos passar pelos processos. Aceitar, Senhor, os processos da nossa vida. Saber e entender que isso vai causar o efeito progressivo necessário. Porque o Senhor quer abençoar, derramar vida espiritual, presença do Espírito Santo, capaz de fazer filhos para o teu reino. Senhor Jesus, aqueles que abrem o coração hoje para se preparar para uma vida de amadurecimento, começa a trabalhar desde já. Começa a fazer, a abolir aonde estava fechado. Aquilo que estava diante de 4 chaves. Mas que o Senhor agora abre todas as chaves. O Senhor tem acesso ao fundo do coração. Nós pedimos nessa noite, Jesus, visita o teu povo. Visita aquele que te escuta através da mídia social. Não deixa, Senhor, com que sejamos, com que possamos permanecer eternos recém-nascidos. Porque essa não é a tua vontade, ainda que o Senhor queira filhos, mas o Senhor quer filhos para o amadurecimento. Amadurece o teu povo, Jesus. Torna ele cada vez mais preparado, pronto. Que ele possa aceitar a correção. Que ele possa aceitar a admoestação. Que ele possa, Senhor, pedir o socorro na hora da angústia. Que assim como a história de Carlos, assim possa ser a nossa história. Filhos com caráter de Cristo. Filhos com a imagem de Cristo, que não se deixam se levar por vento de qualquer doutrina. Nós te agradecemos, Jesus, pela tua rica palavra, pela tua oportunidade, a oportunidade que o Senhor nos deu de ter essa mensagem hoje, em nome de Jesus.